Ok. Muito bem. Essa noite a gente vai falar de procrastinação. O que vem na mente de vocês com essa palavra, procrastinação? É estagnação? É frustração? Vou precisar um pouco da interação de vocês para nesse início a gente aliar um vocabulário, pode ser? Se não puder falar, escreve. Isso, medo. Estou anotando aqui. O que mais? Pode falar. Abre o microfone. Falta de controle com o futuro. Não te ouço. É aquele esquema lá, pode. Não escuto. Já temos aqui medo, falta de controle com o futuro, dependência. Procrastinação é uma palavra que leva a gente para um lugar de falta de controle, né? Esse é o fundo dessa palavra. Ok. Incapacidade. É por esses lugares que a gente vai andar hoje. Procrastinação está também muito próxima a esquemas já montados relacionados à produtividade, né? Então só para a gente alinhar, hoje eu não vou falar para vocês sobre acordar de madrugada para tomar banho gelado, ou nem mesmo vou dar dicas de inteligência artificial que vão montar a sua agenda, ou algum planner integrado com algum timer Pomodoro. Hoje a gente pode até usar essas ferramentas, mas hoje a gente vai falar de um assunto que está relacionado a adiar coisas que temos medo. É isso aí. A gente vai falar sobre a origem. Por que a gente adia? A gente sabe o que precisa fazer e não faz o que precisa ser feito. A gente vai falar da origem desse comportamento. Então, e o que a gente vai falar hoje? De um padrão de comportamento. Eu preparei aqui um exercício que a gente vai, que acompanha até o final, que a gente vai aprofundar, que a gente vai entrar em contato com essas origens de tudo isso que vocês falaram, de medo, dessa falta de controle com o futuro, dessa dependência e capacidade, adiar coisas que têm medo. Uma das coisas que a gente pode pensar, né, antes da gente começar a falar sobre a procrastinação, é pensar que a gente que a procrastinação está muito associada ao resultado que a gente quer obter, né? Então, são estratégias que a gente tem. Mas antes de começar tudo isso, eu quero me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marina Volvi, alquimista. Trabalho aqui na área de prosperidade. Tenho mentorias, tenho atendimentos individuais. E um grande objetivo do meu trabalho é libertar o potencial financeiro de cada uma de vocês. Então, a gente pode fazer isso de uma forma leve, a gente pode fazer isso de uma forma profunda, e a gente pode fazer isso com muito mais consciência, certo? Falar de dinheiro não precisa ser um bicho-papão, né? Quanto mais consciência a gente tem sobre isso, mais controle a gente tem da nossa vida, a gente consegue levar ela com as rédeas de uma forma mais confortável. Então, o nosso tema de hoje é procrastinação e o primeiro mito que eu quero quebrar aqui para a gente entrar no assunto procrastinação é que não existe acabar com a procrastinação.
ela é um comportamento humano que faz parte da gente, é um comportamento que o nosso cérebro usa para economizar energia. O que a gente pode fazer é ter consciência de quem em mim procrastina e por que isso acontece. Para a gente, com a nossa parte frontal, que tem essas rédeas, consiga mudar hábitos que hoje não são benéficos na nossa vida. Então, quanto antes descobrir, né, que não existe como acabar a procrastinação, melhor, né? E muitas vezes a gente quer acabar com hábitos ruins, assim, muito na ideia do perfeccionismo, né? De querer acabar com aquilo porque não é certo ser assim. Então, a gente é a primeira observação que eu queria trazer aqui. Faz sentido para vocês isso? Ok? Então, vamos lá. Procrastinação, ela está associada também a duas outras palavras que são muito importantes para quando a gente coloca no horizonte alcançar algum objetivo, que é produtividade e disciplina. Quando vocês escutam essas palavras, o que vocês sentem no corpo de vocês? Assim, vocês sentem você sente que tem alguma memória de controle porque como a gente está falando de procrastinação, falando de medo, falta de controle com o futuro, essas palavras, produtividade e disciplina, também estão carregadas desse aspecto para vocês? Escrevem aqui no chat para a gente ir acompanhando. Sim. Produtividade e disciplina, eles são palavras, né, que elas são derivadas da nossa força de vontade, né? Então, aqui ao longo do nosso encontro, a gente vai entender como a nossa força de vontade, ela pode ser eu quero propor, olhar para a nossa força de vontade como um combustível. E esse combustível, ele, como o nosso corpo, uma máquina, um equipamento, uma maneira da gente se realizar, ele precisa de pausas durante o dia e hábitos. Como eu já disse, o nosso cérebro, ele precisa poupar energia, né? Então, por a gente estar na doutrina da nossa força de vontade, a gente tem que pensar o quanto também a procrastinação, ela é uma defensora do nosso gasto energético. Vocês já pensaram sobre isso? Porque às vezes a gente não está fazendo alguma coisa que tem que fazer porque a gente está se protegendo da gente mesmo, de alcançar alguma coisa que talvez alguma memória esteja associada, que se a gente alcançar essa coisa, seja muito ruim para a gente. Ou a gente está acostumado a fazer alguns comportamentos como eu gosto de fazer a coisa bem perto do prazo final, porque eu tenho uma sensação, uma descarga energética de adrenalina, a gente está meio viciado nessa sensação. Faz sentido para vocês? Sim? Então, eu acho que a gente já meio que equiparou o que é procrastinação no nosso senso comum aqui. Medo da responsabilidade, de que o sucesso nos traz, ou a familiaridade com o vitimismo. Como assim? Desenvolve mais, que eu não entendi a pergunta. O auto-boicote. Isso aí. Então, uma das grandes questões da procrastinação é que ela traz para a gente uma falta de consistência,
E a gente, com essa falta de consistência, a gente perde a confiança na gente mesmo. É como se a gente rompesse com um fio conosco, com a gente mesmo. Muito bem. Tá claro? Tem alguma dúvida? Desenvolve mais essa pergunta, medo da responsabilidade que o sucesso nos traz, ou é a familiaridade com o vitimismo? Para a gente aprofundar. Pode ser um medo inconsciente da responsa de passar para um outro nível de maturidade, né? É uma das possibilidades. Isso mesmo. A gente está fazendo esse encontro numa lua quase em Capricórnio, que convida muito a gente para a gente pensar sobre compromisso. Faz sentido, mas vai além. Eu passei por um assédio com meu vizinho de porta e devido a isso mudei completamente minha rotina para não encontrar com ele. Está me fazendo muito mal. Mudar o hábito sempre é complicado. A gente sempre muda o hábito com o outro. Quando a gente faz essas rupturas muito rapidamente, a gente bagunça mesmo. E acham que, como estamos acostumados à reclamação com esse lugar, não conseguimos nos viver sem isso. Isso aí, isso aí. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, a gente está falando de quebrar hábitos de procrastinação, né? Como mudar esse comportamento. Esse comportamento que, como a gente já conversou, ele está muito fora da nossa realidade, parece inconsciente. Ele tá muito associado à nossa força de vontade, e que a nossa força de vontade é o nosso combustível para a gente realizar algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente não é máquina, a gente precisa sim de pausas durante o dia, e todos nós temos como instrumento o nosso cérebro, que trabalha com economia o máximo de energia possível. Então, ele vai sempre tentar generalizar ou implementar hábitos para que ele tenha essa economia energética, certo? Tudo bem? Agora, o que eu proponho para a gente quebrar... Gente, abre a câmera aí. Isso, abre a câmera para ver vocês. Para a gente quebrar esses hábitos. A gente pensar, muito bem, muito obrigado. A gente pensar que a procrastinação, ela é sempre uma ação de uma resposta, né? Certo? Ou uma resposta a uma não integração, ou uma resposta a um temor, né? Como a gente já falou, de alguma coisa pior acontecer, ou melhor acontecer, uma coisa que está fora do nosso controle acontecer. E o que ela faz com a gente? Entrar num ciclo de paralisia, certo? Então, a gente se sente impotente, aí a gente não faz nada. Aí a gente se sente culpado, e a gente duvida da gente mesmo. Aí depois volta para o ciclo. Aí a gente se sente impotente, aí não faz nada. Aí se sente culpado, e fica duvidando da gente mesmo. É isso que é o ciclo da nossa paralisia, da procrastinação. Nesse nosso modelo social de sociedade, que ele é muito voltado para a gente executar, a gente ser muito produtivo, a gente pode até tentar encaixar a gente vamos fazer nossos planners, a gente vamos colocar despertador no celular, vamos criar estratégias para que a gente lembre de que aquilo precisa ser feito. Mas muitas vezes a gente não consegue. Mesmo a gente fazendo isso, a gente não consegue, né? Acontece com vocês isso também?
talvez a gente esteja desconsiderando o aspecto feminino da produtividade. Vocês já pensaram sobre isso? Que talvez essa parte mais acabativa seja uma parte masculina e a gente esteja, e exista, pela lei da dualidade, uma parte feminina da produtividade? Conta para mim, vocês já pensaram sobre isso? Ou isso não faz muito sentido, não conecta? Qual é o aspecto feminino? Muito bem, é o aspecto da regulação. Porque cada uma de nós, a gente tem o nosso próprio ciclo. A gente segue ciclos maiores, mas cada uma de nós temos a nossa própria... como eu falei, existe esse ciclo da paralisia, né? Que me sinto impotente, não faço nada, me sinto culpado, duvido de mim mesmo, mas tem o nosso ciclo da nossa autorregulação. Quem está comigo nas mentorias mais avançadas já ouviu falando que a gente tem os arquétipos financeiros. E um desses arquétipos financeiros ajuda a gente a entender muito bem esse ciclo da produtividade feminino, que é o arquétipo lunar. A gente está... Amanhã mesmo é a nossa lua cheia. A gente está muito próximo de um momento que a gente tem mais energia, que a gente tem por isso mesmo, a gente consegue ter força para querer se conectar, querer estar em contato, querer expandir, né? Na sequência, vem a lua minguante, que é o momento da lua que a gente está minguando e está muito próximo ao mundo dos sonhos, ao mundo dos insights, onde, como a gente se conectou no ciclo anterior, a gente tem mais ideias, a gente está mais antenada para pensar naquilo que é possível, avaliando já essas conexões da lua cheia que a gente já tenha feito. Na sequência... Abrindo aqui mais uma pessoa... Na sequência, a gente tem a lua nova, que é uma lua de plantar, a gente já pensou, refletiu sobre o que aconteceu, e na lua nova, a gente tem uma baixa produtividade, né? A gente está no momento de poupar energia, de restaurar, a gente está no momento de semear, para depois, na crescente, a energia revigorar, a gente tem tendência a ter uma insônia, né? Fazer um bom planejamento, tem mais energia por isso. Então, além da gente se encaixar no que esperam com a gente tem nosso ritmo interno, que a gente pode, através de uma boa avaliação, pensar por que a gente não está respeitando o nosso próprio ritmo? Ou por que a gente não consegue, por que a gente não pode coincidir o que a gente espera, ou o que esperam da gente quando a gente trabalha com outras pessoas, ou quando a gente trabalha de forma autônoma, o que o outro espera, o que a gente pode entregar de acordo com o nosso próprio circuito interno. Faz sentido para vocês esse aspecto mais masculino da produtividade, o aspecto feminino da produtividade, alinhar o nosso próprio ciclo com o ciclo externo e o interno? Faz sentido para vocês? Isso faz com que a gente se torne mais tolerante com a gente, né? E mais estratégico. Porque se a gente sabe que o que esperar, né? Quando a gente tem informação, a gente sabe a gente consegue prever, eventualmente, que a gente vai estar com pouca energia, com alta energia, a gente consegue ajustar uma agenda coerente com os nossos objetivos. Certo? E vencer a ansiedade, que nada mais é do que que é uma desregulação. Muito bem. Outros aspectos sobre... Faz sentido para vocês? Escrevem aqui para mim. Estou pensando ainda sobre isso.
Não sei, Marina, você falou uma coisa, mas será que isso tem a ver com quebrar ciclo de procrastinação? Esse negócio de lua? Escreve aí aqui para mim. Deixa eu ver o que tá passando aí com vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui de desbloqueio, hein? Com essa nova consciência, a gente consegue dar mais passos. Muito bem. A gente pode seguir aqui? Nenhuma pergunta? Então, eu vou ligar a outra câmera. Só um minutinho. Faz todo sentido mesmo, a gente não considera que temos altos e baixos de energia, a gente se programa e se cobra como se fossem robôs. É isso mesmo. E essa cobrança gera ansiedade, aí gera culpa, abala a autoestima, aí prejudica o nosso bolso, porque a gente desregula. Então, o que a gente entendeu aqui nessa primeira parte do nosso encontro? Pode falar. É que eu fiquei curiosa com duas coisas. Uma é da coisa dos ciclos lunares, se isso tem também, como é que equilibra isso com as nossas luas também, com as nossas luas internas. E outra que eu fiquei muito pensando foi quando você, não agora, né, mas quando você falou comigo sobre que pode ser um monte de coisa, inclusive intestino. E eu estou pensando nisso, assim, porque é uma grande questão para mim. E aí eu falei, a gente não bastasse ter que lidar com essa questão, né, pessoal, né, que é uma questão. Falei, será que isso também está bloqueando, sabe, a minha, me desregulando, né? E eu, enfim, estou trazendo essa pergunta porque, como você trouxe, isso também foi uma coisa que trouxe um certo alívio, né? Que não é só uma questão mental, pode ser uma questão física, né? Pode ser um monte de coisa, que é o que eu acho mais maravilhoso no seu trabalho, né? Que cada um é um universo, como você diz. Mas eu queria saber o que você quer dizer com isso. Primeira questão, vamos falar das luas. Mesmo a gente tendo que hoje a lua está quase cheia para todos nós, né? Até mesmo fora do país, enfim, isso é um evento planetário. E a gente tem sim as nossas próprias luas, inclusive as mulheres. Tem alguns autores que até denominam as mulheres têm a lua vermelha por causa da menstruação, e também a lua branca, e os homens só têm a lua branca. Então, é sim importante a gente entender como está a menstruação, entender como está a nossa questão hormonal, como tá o nosso humor, como está como a gente está afim de fazer as coisas, né? Porque a Lua, ela, quando a gente tem informação sobre isso, a gente consegue determinar padrão. E é isso que o astro, né, o nosso satélite, ele traz para a gente, marcar o tempo, né? Então, uma das formas da gente entender como funciona o nosso ritmo é através de informação, e é um trabalho de anotar, de se perceber, de entender, de acompanhar os seus próprios ciclos, encontrar padrão depois dessas anotações. É um trabalho muito parecido com um trabalho para a gente traçar orçamento nas mentorias avançadas, porque a gente só consegue saber para onde a gente vai
quando a gente tem informação do que foi. Isso poupa tempo da gente. E a outra pergunta é sobre o intestino. Essa pergunta é muito boa. Segundo a alquimia, a gente tem 3 cérebros no corpo. O cérebro que a gente processa, o cérebro que está aqui, o encéfalo. Tem o que a gente chama de o cérebro que está associado aos neurônios cardíacos, que está associado ao nosso sentir, e os entérios que estão associados ao intestino. Quando a gente está falando de ação, de colocar as coisas na matéria, de aterrar energia, a gente está mais em contato com o cérebro do agir, que é a questão do intestino, do que com qualquer outro cérebro. Quando a gente está falando de assuntos relacionados a sentimentos, a expansão de corpo, amor condicional, a gente está mais em contato com os neurônios do coração. E quando a gente está no pensar, a gente está, né, já no nosso esquema, que quem já passou por sessão comigo de constelação financeira já entende dos nossas 3 esferas do pensamento, né? O nosso cérebro mais antigo, reptiliano, o límbico e o frontal. Então, por isso, quando a gente está falando de ação, que é o contrário de uma procrastinação, né, que é essa paralisia da ação, a gente está falando em colocar em movimento o nosso intestino no campo físico. O trabalho de um alquimista, ele está sempre associado ao corpo. Nunca vai estar dissociado do corpo. Mesmo a gente está falando de assuntos complexos e tal, a gente, assim como é em cima e embaixo, né, isso é uma das máximas. Mas vamos lá. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer uma diquinha de como ser mais produtivo? Bora lá? Vou dar algumas diquinhas de aumentar a produtividade antes da gente começar um movimento sistêmico. Eu fiquei pesquisando aqui para o nosso encontro, eu encontrei umas coisas muito interessantes, e com pesquisa, tudo, e uma das coisas que eu mais gostei de entrar em contato foi com um pesquisador, Christian Barbosa, que se você... É aquele esquema de quem já conhece o Pomodoro, que é você ficar 25 minutos fazendo só uma tarefa. Não mexe no celular. Se você quer terminar alguma coisa, você tem 30% mais de produtividade se você fizer monotarefas. O que isso significa? Significa que você aumenta 30% sua produtividade se você fizer uma coisa só, durante um determinado tempo. Tem o pessoal que tem diversos aplicativos no celular, tem site que controla isso, que é o esquema do Pomodoro, que é aquele tomatezinho assim que você marca de ficar 25 minutos só fazendo uma coisa, depois você vai lá arejar e tudo mais, porque a gente precisa disso. A gente não consegue ficar fazendo um monte de coisa, a gente precisa de um descanso mesmo, né? É uma necessidade mesmo da gente ter essa clareza do que precisa ser feito, ter esse comportamento congruente, ou seja, pelo menos reservar 25 minutos para fazer uma determinada atividade sem interrupção. Aí, outra dica também para aumentar a produtividade é ter clareza também desse seu movimento, da sua direção e do seu destino, né? Você precisa obter e refinar informações confiáveis para que você não faça retrabalho. Então, a grande dica da produtividade não é nenhuma novidade, mas é mais uma afirmação e valorizar as monotarefas.
Eu cheguei a ler que o intestino era o segundo cérebro, por isso me chamou a atenção. É isso aí. É isso aí. É o lugar que mais tem neurônios sem ser a região encefálica do nosso corpo. É isso aí. Muito bem. Mais alguma dúvida, gente? Tá parecendo possível quebrar padrões de procrastinação? Entendendo mais um pouquinho? Vocês ainda querem saber como instalar um novo hábito antes da gente fazer o exercício? Você já tem mapeado qual hábito que mais irrita vocês? Assim, tipo, nossa, eu tenho esse comportamento, eu não consigo sair desse comportamento, não importa o que eu faço. Muito bem. Vamos lá. Mais uma diquinha aqui, antes da gente começar nosso movimento sistêmico. Como instalar um novo hábito? Imagino que para estar aqui, né, reservando um tempo para falar sobre padrão de comportamento, vocês já tenham no horizonte de vocês alguns comportamentos que vocês já identificaram como comportamentos que vocês querem romper, né? Alguma coisa que já não, vocês sabem que não tá legal, que já não faz sentido, certo? Eu quero que vocês pensem que comportamento é esse, assim, sabe? Ou mesmo qual é esse hábito que vocês vão tirar dessa paralisia? Se esse lugar ainda de comportamento não chegou, qual é o hábito que você quer implementar mesmo? Qual que é o que vocês querem colocar em movimento? Novo hábito. Pensaram? Posso seguir? Sim? Agora divida esse hábito na menor ação possível. Ok? Exemplo. Eu realmente preciso me exercitar mais, assim, né? Então, o que eu posso fazer de menor ação possível para me colocar em movimento? O que eu posso me comprometer? Sei lá, 5 minutos por dia fazendo um agachamento, ok? Para mim parece plausível, eu posso assumir esse compromisso comigo. O que eu vou fazer depois disso? Depois de eu pensar que o meu grande objetivo é me colocar em movimento, físico mesmo, e aí eu fiz o combinado aqui comigo que 5 minutos por dia eu vou mexer o meu corpo, fazer um agachamento, vou ver aqui, que alguma ação física eu vou fazer durante 5 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um calendário nos próximos 30 dias. Esses calendários da Ultragás, como é que é o nome? Desses negócios que vem de gás, de farmácia, tem por aí também? Aqui tem. Eu vou pegar esses de geladeira, que é mais simples. E aí, todo dia que eu fizer, eu vou marcar o dia de azulzinho, certo? Eu fiz, eu marquei de azul. Eu não fiz, eu vou marcar de vermelho. Como tá na geladeira, eu vou estar passando todos os dias, vou estar olhando, isso eu vou olhar e vai ser um lembrete do compromisso que eu assumi comigo mesmo. Depois de 7 dias que eu tenho marcado azulzinho, eu vou me presentear, eu vou comemorar, eu vou fazer um reforço positivo para o meu comportamento. Esse reforço positivo vai gerar neurotransmissores que vão fazer com que eu me anime mais de manter esse comportamento. Certo? Faz sentido para vocês? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Muito bem. Alguma dúvida, gente? A gente pode passar para o exercício aqui? Podemos? Muito bem.
O exercício de hoje é um exercício muito profundo e muito direto. Vai ser só um aqui. Que eu vou pedir realmente que vocês se conectem com o campo. Se possível, colocando os 2 pés no chão. Certo? E vamos lá. Tem uma outra Marina vou vir no quadro. Eu vou pedir para vocês marcarem, né, ela na tela. Vocês vão colocar o cursor e encontrar um alfinetezinho, e vai ficar aqui no campo maior. Ok? Todo mundo conseguiu fazer isso? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper e a gente auxilia. Ok? Podemos seguir? Vocês estão vendo a minha mão? Esse representante aqui? Sim? Eu vou pedir para vocês contarem mentalmente comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falem o nome de vocês, o nome completo de vocês, olhando para esse representante. Esse é o representante de vocês. Vai chegar um novo representante no campo. Eu quero que vocês sintam o que a chegada desse novo representante traz para vocês. O que vocês sentem com a chegada desse novo representante? É bom? É ruim? É o que é? Qual que é a disposição? Qual que é a sua disposição para ir até ele? Se possível, vocês anotem aqui no chat para a gente ir acompanhando, ou anote de forma individual, se for complicado agora, a gente ter esse registro. Respirando profundamente. Respirando profundamente, vai chegar um novo representante no campo. Esse novo representante, o que esse representante traz para vocês? É um obstáculo, né? Traz medo. Sentindo o campo de cada um. Esse obstáculo é no trabalho? É na família? Se você soubesse que o obstáculo é esse, é de você para você? Qual que é o medo que te impede de chegar a esse representante aqui que eu coloquei no campo inicialmente, representando prosperidade e dinheiro? Interferência. Respira fundo. Eu quero que vocês digam em voz alta: eu vejo você. Eu percebo você.
sentido que se sente, eu vou pedir para vocês repetirem algumas frases. Olhando para esse obstáculo, o representante de vocês vai dizer: por muito tempo eu tive emaranhada com questões do passado, questões dos meus antepassados, questões de outros tempos, questões de outras eras. E hoje, nesse momento, eu vejo, sinto e percebo que tudo pode ser diferente. E eu te incluo. Assim como todos os aprendizados que você me proporcionou. Através de você, eu incluo todos os medos do meu sistema. Medo da pobreza, medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, o medo da morte. Para que eu e para que outras mulheres não paguem mais esse preço. Eu quero que se vocês estiverem sentindo alguma coisa no corpo de vocês, vocês entreguem. Me veio agora na boca do estômago, se estiver por aí também. Quero que vocês olhem e falem sim a tudo, sim a tudo, sim a todos. Eu vejo, eu sinto e percebo que agora a minha vida pode se liberar em abundância e prosperidade. Sentiu tontura, 2 pés no chão. Se você sentir alguma coisa no corpo, pode fazer movimento de entrega. E lentamente, o obstáculo, ele vai se transformar em força. E liberar o espaço que antes ele estava ocupando. Espaço que antes se refletia em inação, pode então ocupar um novo lugar, um lugar de força. Liberando uma nova dinâmica entre você e a prosperidade. O intestino fez seus movimentos. Muito bem. Olhando agora para o representante desobstruído, repitam comigo. Querido dinheiro, eu vejo você. Tudo que me ensina no amor, tudo que me ensina na dor. E hoje me faço protagonista de uma nova vida, de uma nova história. Pois, apesar do medo e da ansiedade, o tempo está a nosso favor. Sim a tudo, sim a tudo, sim a todos.
Fazendo uma reverência no campo, ao campo, a tudo como foi. Vocês vão ocupar um novo lugar de alinhamento. De uma forma consciente, escolhendo superar os obstáculos, respirando profundamente. Muito bem, agradecemos ao campo. Como foi para vocês? Como vocês estão se sentindo? Tudo bem? Tudo bem? Chegaram? Sentiu angústia no começo? Quer abrir o microfone? Vamos dividir aqui, fazer essa troca? Gente, o campo sempre é potencializado em trabalho em grupo. Agora, no próximo mês, vai ter um trabalho em grupo que é imperdível, que vocês têm que participar. E vocês vão ver a diferença de fazer um trabalho individual de um trabalho em grupo. Um trabalho de aprofundamento como esse. Conta aí, gente, como foi para vocês? Pode falar, pode falar. Maria Helena, libera o microfone. Pronto. Quando você colocou a primeira pedra, eu me senti incomodada. Interessante que não foi a terceira, no caso, né? A primeira sou eu, a do meio, aí veio a segunda. Ela me incomodou. É como se ela tivesse entrado no meu espaço e eu me senti assim, invadida. E quando você colocou a pedra, que pareceu como sendo a barreira, engraçado que eu me senti acolhida. Esquisito. Sim, a gente pode aprofundar isso, mas para entender mais como é esse movimento em particular, né? Como foi a história do dinheiro na sua família, para a gente ter mais informação e aprofundar no campo. Durante as falas, essa é a fala para o obstáculo, né? Para essa terceira pedra que estava entre você e a prosperidade. Como foi escutar os movimentos? Reverberou ou parecia que não fazia sentido estar falando com ela daquele jeito? Não fez tanto sentido. Assim, pela sensação inicial que eu tive, entende? Só nesse sentido, por isso. Sim. Mas, pelo primeiro momento, pela sensação inicial que eu tive. Eu não senti tanto momento, mas tanta ênfase, né? Mas foi interessante essa mudança e assim, como é que a prosperidade pode me incomodar, né? Por quê? O mais importante do que saber que ela está te incomodando é refinar esse sentimento de invasão, de que ela está tá entrando em você sem você permitir. E qual que é a outra coisa que você falou também, que está associada a isso? Invasão, ele me incomodou. De Senti incômodo, de como se ela estivesse ocupando um lugar que não fosse dela. Muito isso. interessante. E na realidade o movimento tem que ser inverso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, foi ótimo, foi bacana, porque
traz uma percepção de algo que eu preciso trabalhar efetivamente, entendeu? Muito bom. Obrigada. Obrigada pela presença, pela oportunidade. Joia, muito bom. Que mais? Abre o microfone aí para compartilhar os incômodos ou não. Você falou sobre a lua, né, cheia que está entrando agora, e é interessante porque a gente fez o outro masterclass falando sobre a lua nova, né, e a lunação em Câncer, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu não sei se eu me perdi aqui, mas qual é essa lua traz uma força para a gente quebrar esses padrões? Porque eu senti, eu nem sei se era isso, né? Mas enfim, quando você colocou a pedra do meio, eu senti como se fosse a minha mãe. E eu achei isso na hora eu deixei sentir, né? Mas na hora me deu logo a minha mãe, né, que é toda a minha força, né, base, enfim, né, não que ela seja perfeita e nada disso, mas imaginar ela como um obstáculo me assustou um pouco. E, enfim, como você falou a coisa da lua, eu fiquei, será que esse é o momento, assim, de aproveitar essa lua para romper? Isso. Ou pode ser tanto pode ser a sua mãe em si, uma história que aconteceu com a sua mãe, pode ser um acontecimento relacionado à história da sua mãe. Quando a gente fala mãe, a gente fala de uma forma muito mais ampla, né, sobre isso. E quando aparece a força dela no campo, tem diversas facetas que podem estar assim, numa sessão individual, a gente pode aprofundar e tudo mais. Numa testagem em grupo, a gente movimenta o campo de todo mundo colabora com todo mundo e todo mundo se reabastece de tudo que dá entrega de cada um aqui que tá conectado com a força. A lua, como a gente está entrando numa lua cheia, com certeza a gente fica muito mais emotivo, muito mais conectado, a gente fica com os nossos sentimentos, as nossas sensações e emoções afloradas. Então, essa sensibilidade, ela pode se refletir sim pela lua, com certeza. Aliás, e aí a gente está falando que um dos passos para a gente quebrar a procrastinação tem a ver com assumir compromissos, e a gente, nessa influência aqui de Capricórnio, quase Aquário, e Capricórnio, ele é compromisso, então tem sim um sentido astrológico forte nessa nossa história, sem dúvida. Gosto muito de aproveitar o que já está presente para a gente poder canalizar e potencializar a nossa intenção no momento. Então, pensando que a nossa intenção de hoje é quebrar padrão de procrastinação, o que tem alguma questão com a sua mãe que foi uma quebra de contrato que aconteceu entre vocês duas, alguma situação, não sei, talvez alguma coisa por aí possa dar algumas pistas. Lembrando que esse movimento, ele vai reverberar no campo, a gente movimenta as coisas e a gente vai sentindo as mudanças acontecendo com o passar, né, das próximas semanas. O que é esperado quando a gente rompe quando a gente quebra um padrão de procrastinação, é a gente entender que o que não mata fortalece, sabe? A gente se ficar mais cascudo no sentido de menos emotivo, inclusive, sabe? Assim, essa que é a expectativa das próximas semanas para vocês que aproveitaram desse movimento aqui com esse grupo. Bem, mais perguntas? Vamos lá? Acho que no chat tem, hein? Mona Lisa, me senti assim também. Danusa, me senti pressionada, cobrada. Conta para mim, Danusa, você sentiu pressionada com qual representante?
com o da prosperidade, com o do obstáculo, com o que você mesmo? Pegando o gancho da cobrança, a cobrança, ela faz parte daquele ciclo da paralisia, né? É aquele ciclo, como eu vou repetir mais uma vez, que é um ciclo que a gente quer sair, que é, eu me sinto impotente, aí eu não faço nada. Aí eu não faço nada, daí eu me sinto culpada. Daí eu me sinto culpada, daí eu duvido de mim mesma. Aí eu não faço nada, sabe? A reflexão que eu trago, assim, sobre cobrança, é o quanto o quanto se sentir cobrada está associado à sua paralisia. Faz uma reflexão sobre isso, assim, se sentir cobrado te paralisa, e é por isso que a procrastinação se apresenta para você dessa forma, ela é um reflexo da cobrança de alguém, alguma coisa na sua história, ou uma cobrança de você com você mesma. Então, essas são as reflexões, né, para a gente integrar. Integrando sempre, agora recapitulando tudo que a gente viu aqui, integrando essa parte mais acabativa, que é da nossa produtividade, disciplina do masculino, que é sim, e importante aqui também, olha só, tem uma questão que é fazer lista de tarefa misturado com a agenda. Eu sou uma pessoa com pensamento um pouco acelerado. Eu não sei se alguém aqui é assim também, com um pensamento um pouco acelerado. Maria Helena levantou a mão. Aqui, ó, vocês vão entender aqui. Isso funciona para mim. Quando eu listava tudo que eu tinha para fazer, e aí o meu pensamento acelerado nunca acabava a lista, eu nunca fazia. O que funcionou para mim sobre essa parte de produtividade e disciplina, que é essa parte mais masculina, né? Essa parte mais yang, é só um termo para a gente falar que são duas ações diferentes, uma mais ativa e uma mais passiva. Eu tenho minha agenda. A minha agenda, sim, é uma agenda mais de coisas ao longo de um tempo, de um tempo maior. Mas, da minha atividade do dia a dia, como eu organizo? Quando eu estou fazendo, eu anoto. Por exemplo, eu precisava que... Hoje eu tinha um monte de cliente, eu precisava preparar as coisas. Então, eu estava atendendo, daí eu falava assim, atendimento, não. Então, em vez de eu anotar antes de eu fazer, eu anotava o que eu estava fazendo. No final do dia, eu consigo ter o registro de tudo que eu fiz, mas, ao mesmo tempo, sem a ansiedade que me dava de ter uma lista imensa de coisas para fazer. Então, se servir para alguém, tomem essa dica de lista de tarefa como algo a ser feito para lista de tarefa de conferência do que foi feito. Ok? Ficou confuso? Entenderam? Eu não entendi. Eu anoto depois? Fazendo. Por exemplo, aqui agora, 20 horas, masterclass com a Marina, certo? Aí, no final do dia, você tem uma lista de coisas que você já fez. Não, no começo do dia, uma lista de coisas que você vai fazer. O objetivo é o mesmo, controlar as atividades, certo? Programar a atividade a gente faz na agenda. Controlar a atividade a gente faz lista de tarefas. São duas coisas diferentes. Então, para a gente programar as atividades, a gente tem a nossa agenda. Aqui, o Google Agenda funciona super bem, super prático, dá notificação, enfim, ótimo. Mas como o controle de lista de tarefas, para mim, funcionou melhor fazer dessa forma. E para a gente
lidar com a nossa produtividade lunar, eu acho que eu vou começar a usar essa linguagem, porque esse negócio de feminino e masculino, para mim, não faz tanto, mas talvez uma produtividade lunar mais aproximada da lua e uma produtividade solar mais associada a essa parte do masculino. É um vocabulário muito mais alquímico aqui, aqui a alquimista que vos fala. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Quando você fala isso, também isso quer dizer que cada um tem que é uma coisa que você fala sempre, né? Que não existe uma fórmula, uma receita de bolo pronta, né? Isso. Que é que você começou a Masterclass falando que não ia passar a fórmula mágica e tal. Isso quer dizer que as pessoas são diferentes. Pode ser que tenha gente que prefira o silêncio da noite, tem gente que prefira o dia ou não. Exatamente. Compartilhar o que funciona para mim, para você, escutar como funcionam as outras pessoas é sempre rico, porque a gente se coloca num lugar de, olha, eu vou tentar, será que funciona para mim? Ok, mas se a gente fica preso em dinâmicas para você ser super produtivo e acabar com a procrastinação, você tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, talvez funcione para algumas pessoas e ótimo, e talvez não funcione para outras, e ótimo. E o que não funciona para essa outra pessoa, o que será que funciona? E aí, como ela vai saber isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento é registrar, né? Beleza. Nossa, isso funcionou para mim. E aí o que faz sentido a lista de tarefas, né? Essas coisas que acontecem ao longo do dia. Estar em contato com as nossas preferências. A gente está em contato com pessoas que a gente gosta, a gente escuta, a gente fala, nossa, que bom que isso, olha só, isso eu não tinha pensado antes. Para a gente aumentar nosso repertório também. Porque o que é a ansiedade? Ansiedade, quando a gente está com uma tarefa, a gente consegue cumprir, a gente está vivendo nesse futuro, e é uma desregulação. A gente está desregulado. A gente está distante do cultivo próprio, do nosso tempo próprio. Então, sim. E quando a gente colocou aqui no campo esse obstáculo, o obstáculo desse padrão que está influenciando a nossa procrastinação, ele trouxe as sensações que trouxeram para vocês podem entrar em contato comigo para a gente evoluir eventualmente, mas para todo mundo é o mesmo lugar que ele retorna, ele fica atrás, ele tem como lugar de cura fortalecer a nossa dinâmica para a vida. Então, esse é o bom lugar de uma ação, quando ela não é procrastinação, ela não é uma paralisia. Ela é uma força de vontade. Conta um pouquinho dessa coisa, você falou da egrégora, do que vem aí no final do mês para a gente? É um projeto muito, 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 muito precioso. É um projeto que, em grupo, a gente vai realizar movimentos sistêmicos para a gente desbloquear questões relacionadas à prosperidade. Vão ser 4 encontros com esse único objetivo: libertar padrões ocultos que estão distanciando a gente da nossa prosperidade. A força do grupo é uma força que edifica, ela traz consistência para o trabalho, porque está todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, o que fortalece todo mundo. Então, a força que de uma forma individual ia ser em grupo, é potencializada, porque o campo de todo mundo se reúne em egrégora com esse mesmo objetivo. A gente preparou 4 encontros, ou seja, são um mêsinho, encontros semanais, para a gente
liberar padrões de ancestralidade, padrões de relacionamentos relacionados ao trabalho, padrões relacionados a trabalho, que muita gente fica presa a trabalhos do passado e a gente nem sabe que precisa ser feito um divórcio energético de trabalho, não é só de pessoa. Para a gente, no último encontro, fazer um encontro com a prosperidade. E qual que é o nome do projeto? É o projeto Lab Prosperar, é o projeto de experimentação e libertação do potencial financeiro de vocês. Gente, é um projeto que tá no forninho ainda. Ele tem a previsão agora em agosto de ir para o ar. A gente vai colocar todas as informações nos grupos e quem está no WhatsApp vai estar recebendo em primeira mão, antecipadamente, e valor especial para quem estiver acompanhando a Mar. É isso aí, é isso aí. Gente, eu tô assim muito feliz, satisfeita com o nosso encontro de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Acho que a última dúvida é se você puder falar como que as pessoas podem também te contactar, porque o Lab Prosperar ele acontece no final do mês, mas você tem vários atendimentos, né? Eu faço parte da mentoria individual, mas também tem outros tipos de atendimento. Se você puder falar um pouquinho. É isso aí. Eu tenho os atendimentos voltados para questões individuais, pontuais sobre prosperidade. A gente faz o diagnóstico, a gente entrega um panorama de como está o momento atual. É um produto do Farol Financeiro. Temos o projeto em grupo, que é o Lab Prosperar, que vai acontecer agora em agosto. E temos também um programa de acompanhamento individualizado. Ele é um programa personalizado de uma mentoria, a mentoria Prosperidade Alquímica, uma mentoria que ela vai trabalhar gestão financeira, ela vai trabalhar padrão de comportamento, ela vai trabalhar seu corpo, os florais alquímicos. É um programa mais avançado que eu tenho. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, vocês podem me contatar para a gente libertar o potencial financeiro e alcançar novos resultados. Certinho? A gente vai deixar a aula gravada por alguns dias, né, para quem quiser revisar. Mas amanhã a Marina vai colocar o link para a gente. E tem que acompanhar, porque é sempre isso tudo. É isso aí. E a última segunda-feira do mês tem mais live. Acredito que esse mês, porque tem um lançamento lá Prosperar, vão ter mais lives, então aproveita, porque é um trabalho autoral que eu faço com muita conexão. Dia aqui. 14 tem outro encontro. Isso aí, gente. Isso aí, aguardo vocês. Um beijo, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.